de número 12, onde nós faremos a leitura dos versículos 1 e 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus, que eu peço ao Senhor que nos abençoe na Tua palavra, neste momento de reflexão, que o Senhor esteja nos dando sabedoria, que o Senhor esteja dando a nós o fortalecimento da fé diante de tudo aquilo que nós vamos tratar, ó Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor Deus. A palavra do Senhor, portanto, ela vem nos mostrar na carta de Paulo aos Romanos, até o capítulo de número 11, a maneira, então, como o apóstolo Paulo vai incentivar a igreja do Senhor. Ele traz até o capítulo de número 11 um incentivo através da lei. Ele traz, portanto, em vários momentos uma menção maior sobre a lei e o que aconteceria com as pessoas se elas deixassem de, então, olhar para a lei e de obedecê-la. A partir do capítulo de número 12, o apóstolo Paulo então vem mostrar como a igreja de Roma deveria viver a vida cristã, não baseado na lei, mas baseado no evangelho. É interessante então que o texto vem trazer para nós, onde ele vem então nos dar uma orientação para apresentar o nosso corpo. Interessante que Paulo então vem falar sobre algo que é necessário para todo crente. Ele diz aqui sobre um sacrifício vivo. Então ele está dizendo sobre sacrificar a nossa vida por completo. Em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos então oferecer a esse Deus a quem nós servimos, para que isso seja de maneira agradável ao nosso Senhor. Então Paulo vem falar aqui sobre um culto racional. Ele vem dizer de algo que nós fazemos de maneira consciente, quando nós não estamos somente juntos com a igreja, mas que nós fazemos em toda a nossa vida. Por isso ele está falando aqui sobre o mortificar a carne, né? Apresentar o corpo de maneira santa é então mortificar a carne. Por que Paulo ainda precisa falar isso para a igreja? Porque ele vem nos lembrar desde o capítulo de número 3 que nós ainda somos pecadores, que ainda nós estamos debaixo desta influência do pecado no nosso corpo. Então ele vem dizer: continuem apresentando o corpo de vocês como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Mas por isso, então, Paulo vem nos lembrar que este século, que é o mundo, ele vem então trazer para nós uma influência, às vezes uma certa opressão, para nós mantermos a nossa vida como estávamos antes. Então ele vem dizer para nós: não se conformem com este século, mas transformem-se pela renovação da mente. Paulo está nos lembrando aqui então que esse século ele vem nos influenciar a nós termos atitudes que são desagradáveis a Deus, inclusive aquelas que estão relacionadas ao nosso corpo. Não é? Quando você lê a carta de Tiago, no capítulo de número 4, você pode então observar que Tiago vem falar de onde procedem as guerras e as contendas. E Tiago traz uma explicação muito clara. Ele diz: de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne. Então Paulo está falando para nós não nos conformarmos com este século, porque nós ainda somos influenciados pelos desejos da nossa carne. Inclusive no início da carta aos Romanos, no capítulo 1, quando Paulo vem falar sobre
a ira de Deus sobre aqueles que rejeitaram a verdade do Senhor, ele vem então dizer sobre prazeres, ele vem falar sobre desejos. Paulo vem dizer então que nós precisamos lutar contra os desejos, porque nem sempre os nossos desejos são agradáveis a Deus. Mas é interessante que Paulo começa então falando, o capítulo de número 12, através das misericórdias de Deus. Ao longo de todos os 11 capítulos do início, ele veio falando sobre vários atos do Senhor através de Israel. Mas veja que interessante, então agora ele mostra para nós que ele não está pedindo para as pessoas apresentarem um corpo santo ou abandonarem este século para viver uma vida de obediência simplesmente pela própria vontade. Ele está dizendo que isso é possível apenas se nós rogarmos e olharmos para as misericórdias de Deus. Porque se não for pela misericórdia de Deus, eu não sou capaz de obedecer ao Senhor, não sou capaz de apresentar um corpo, uma vida inteira, santa e agradável ao nosso Deus. Então Paulo começa falando para nós sobre esta vida de transformação que é possível somente pela graça do Senhor através das suas misericórdias. Mas nós vemos então aqui que Paulo está nos lembrando que este século possui muitas influências, muitas ideologias, muitas ideias que nós precisamos então pensar sobre elas e nós precisamos combater para não nos conformarmos e não deixar que isso atrapalhe o nosso culto racional a Deus. Por isso hoje, continuando o tema que nós estamos falando, desta questão da política e da religião, nós vamos falar sobre algo muito importante para nós, que é a ideologia de gênero. E nós vamos então hoje responder juntos algumas perguntas para nós podermos então chegar à conclusão do quanto isso pode nos influenciar. Vamos pensar então hoje sobre definição do sexo de uma criança. Quem define o sexo da criança? Quem deveria ensinar essas crianças? Será que elas deveriam ser neutras quanto à sua sexualidade? Nem ser meninos, nem ser meninas? Vamos pensar então um pouco sobre isso. Crianças devem ser erotizadas? E quem então é o responsável pelo ensino da sexualidade dessas crianças? Passando por esses temas, vamos responder então sobre pedofilia. Pedofilia é uma doença ou pedofilia é um crime? Vamos pensar um pouco sobre isso. Também vamos conhecer ou responder quem é Judith Butler, alguém importante para nós definirmos as questões desse tema. Também vamos responder sobre a postura da igreja, então, com relação a isso. A igreja é a favor da homofobia, que é uma prática preconceituosa com aqueles que praticam a homossexualidade. E aí, então, qual o posicionamento bíblico sobre o homossexualismo? Por que nós estamos trazendo esse tema, que é importante da igreja pensar, e de nós refletirmos sobre isso? Porque existem candidatos que possuem pautas direcionadas ao público LGBTI. Opa, faltou um Q ali. LGBTQIA+, tá? E nós temos aí a tradução aí de todas essas siglas, que na verdade está falando sobre lésbicas, gays, bissexuais, aqui é transgênero ou transexual, o Q vem para queer, e intersexuais, que é aqueles que podem se identificar como homem, como mulher ou como nenhum dos dois, e aqueles que se consideram assexuais. Existiria algum problema em você pegar este grupo de pessoas que se definem desta forma e levantar então candidatos para cuidar dessas pessoas? Tem problema deles terem os direitos deles? Tem problema deles lutarem por segurança? Não há problema nisso. Se você for pensar que são pessoas que estão lutando, apesar da opção delas na questão da sexualidade, estão lutando para cuidar das suas famílias, das suas vidas e de se sustentar. Então você tem aí algumas leis, algumas ideias que alguns candidatos estão levantando, que é contra a violência desse grupo, contra a discriminação, ampliar a oferta de tratamento à população deste grupo,
a inserção deles no mercado de trabalho. Se você for até esses pontos, não há problema algum, né? Creio que todas as pessoas devem ter o direito, né? Tratamentos de saúde, não sofrer violência, ninguém deve sofrer discriminação, ninguém deve ser retirado do mercado de trabalho por uma opção ou outra maneira como a pessoa está vivendo, desde que ela seja capaz para exercer aquela função, né? Mas aí nós chegamos então a alguns que não só brigam pela questão da saúde, questão de cidadania deste grupo, mas uma questão aqui que entra em todos esses momentos, que é o reconhecimento do direito das identidades de gênero. Então existem alguns que inserem até de maneira muito sutil esta ideia da ideologia de gênero, que nada mais é, aqui que nós vamos então trazer uma definição, que são aqueles que creem que uma criança, ela não deve ter o seu gênero definido pelo sexo de nascimento, mas que isso deve ser definido sociologicamente, ou seja, pelo ambiente, pela cultura, pela sociedade, porque ela deve ter o direito de escolher o que ela é. Então, as pessoas que seguem esta linha, elas acreditam desta forma. E se isso para nós ainda for novidade, você pega aí países como os Estados Unidos, onde tem Nova York, dentro da sua legislação, que já entendem que existem vários gêneros e para eles possuem mais de 31 tipos de gênero. Ou seja, nós não temos mais só homem e mulher, né? Masculino e feminino. Lá existem 31 tipos, além daqueles que nós já colocamos que a sociedade está brigando aqui no Brasil para inserir, né? Então nós vemos que alguns filósofos, eles brigam por isso, por esta ideia, né, essa ideologia, né, uma ideia com relação ao gênero, de que a pessoa, cada uma delas nasce com um gênero diferente, e cada uma tem o direito de definir. Então eu venho trazer aqui para os irmãos, eu não sei se vocês já conhecem, como eu disse, vamos responder quem é Judith Butler. Vocês nunca ouviram falar desta mulher, ela é filósofa e ela escreveu este livro, Problemas de Gênero. Eu vou ler aqui um trecho que está nesse livro. O início diz assim: se a noção estável de gênero dá mostras de não mais servir como premissa básica da política feminista, talvez um novo tipo de política feminista seja agora desejável para contestar as próprias retificações do gênero e da identidade. O que é que ela está dizendo aqui? Ela está dizendo então que aquilo que nós conhecemos hoje como gênero, aquilo que ela chama aqui de noção estável de gênero, ela está dizendo que não dá mais para ser usado isso como premissa para nós vivermos da maneira como ela acredita que devem ser vividas as mulheres. Por isso, ela traz aqui uma nova interpretação do que é gênero. Para um gênero não ser definido, então, pela criança, na criança, quando ela nasce, mas de forma social ou pela cultura onde ela está, então, vivendo. Então, esta nova interpretação da palavra gênero começa com esta mulher, Judith Butler, uma filósofa, e isso, então, começa a caminhar e criar cada vez mais força e mais espaço a chegar hoje para esses grupos que se levantam defendendo, então, esta ideia da ideologia de gênero. Eu vou trazer aqui um vídeo para os irmãos poderem, então, observar. Deixa eu ver se eu consigo dar play aqui. Não. E Carlos, você pode dar play fazendo um favor para mim? Vê se você consegue. Funcionou? Não está indo? Não tem problema. Aqui, na verdade, seria um vídeo só para trazer mais clareza para nós. Tá? Acho que eu salvei junto com o slide, ele acabou não pegando. Trazer clareza sobre a ideologia de gênero. Porque a ideia que essas pessoas trazem, o que o vídeo explicaria, é que eles estão querendo, então, inserir nas escolas
que é onde eles vão ensinar as crianças, inserir nas escolas de que o gênero é neutro, de que a criança ela não nasce menino ou menina, que a criança nasce neutra e por causa disso, na sociedade, na cultura, conforme ela cresce, ela iria definir então a sua sexualidade, escolhendo ela o que ela bem entendesse. E aí então nós vamos a algumas reflexões, né, que são necessárias para nós. Quem é que então define o sexo da criança? Quando nós pensamos, né, a palavra traz algo muito claro para nós, em Gênesis, né, logo no início, nós temos lá Deus criando o homem e a mulher. Mas quando isso é definido na criança? Nós vemos pela própria biologia que isso, né, na ciência, isso é definido logo, então, na junção de um óvulo com um espermatozoide. Ou seja, na hora que fecunda, né, nós já temos aí a definição de que se essa criança vai ser um homem, né, se vai ser do sexo masculino ou se ela vai ser, então, do sexo feminino. E aí, então, nós já entendemos, né, crianças não deveriam ser consideradas em momento algum como neutras. Elas já nascem, portanto, com o sexo definido, né? Essa intenção de ensinar algo nas escolas é para tirar algo natural que as pessoas, então, já vivem, já observam em todos os momentos. Mas aqui eu vejo um outro problema que talvez esteja dando espaço para esses grupos, que é sobre responsabilidade. Quem são os responsáveis por ensinar as crianças sobre a sexualidade? É a igreja? É a escola? Ou são os pais? Quando os pais deixam de lado a responsabilidade de ensinar as crianças, vai abrir-se espaço para que outros expliquem, né? Então nós vemos aí que a responsabilidade dos pais de ensinar protegeria já muitas crianças, até mesmo se esse tipo de ideologia chegasse dentro das escolas, né? Ainda assim, pais cristãos não podem se omitir, então, com relação ao ensino, mostrando às crianças que elas já nascem com o sexo definido desde o início, desde que elas foram, então, geradas, né? E aqui nós vamos para uma área que também é bastante importante, que quando você deixa de falar da sexualização com as crianças, né, da questão da sexualidade, né, você corre um risco, então, de levar essas crianças e deixar elas serem levadas pela mídia, pelos amigos, pela sociedade, para uma erotização ou uma sexualização de crianças. Porque as crianças, elas então acabam sendo orientadas, não pelos pais, mas por outros que não têm o padrão conforme a palavra, que é agradável ao Senhor. E então nós vemos que muitas delas estão sendo erotizadas, né? Nós temos falado sobre isso em algumas das nossas escolas dominicais, né? Quando falamos até sobre a sexualidade e falamos sobre crianças. Algumas delas têm sido levadas, então, a uma vida de erotização, quando elas não deveriam nem viver isso, não deveriam nem discutir esse tipo de assunto ainda. Mas você vê então que a ideologia de gênero ela começa a distorcer tudo, ao ponto então de levar as crianças a serem conduzidas quanto à sua sexualidade de qualquer forma. Isso nos leva a um outro problema, né? Quando a ideologia de gênero pode fazer então atingir a um patamar ainda mais difícil de nós tratarmos, ao fato de liberar até mesmo, num futuro, a crianças de terem relacionamentos quando elas quiserem. E aí nós abrimos então um precedente para pedofilia. Quando você pensa em pedofilia, você entende que pedofilia é uma doença ou é um crime? No Brasil, né, nós temos aqui, eu trouxe até o artigo do ECA, né, para nós podermos observar. No Brasil, sim, é crime, né? Você aliciar, assediar, como traz ali, por qualquer meio de comunicação, uma criança. Porém, a Organização Mundial da Saúde, ela mudou, ela olha agora a pedofilia não como um crime, mas ela entende que a pedofilia, ela é uma doença. A Organização Mundial da Saúde, ela entende que o pedófilo é alguém que tem um transtorno psicológico onde o indivíduo tem, né, atração sexual por uma criança.
Então vejam só como os conceitos começam a alterar com relação até às crianças, como as crianças devem se comportar sexualmente. Para a Organização Mundial da Saúde, com este conceito, um homem adulto que tem um relacionamento sexual com uma criança não tem problema. Foi apenas um distúrbio da sua saúde, porque ele precisa ser tratado. Não é mais crime diante, então, da Organização Mundial da Saúde. O que é que nós precisamos, então, pensar? Veja que como toda essa alteração sobre sexualidade, sobre as crianças, isso vai tão longe ao ponto de corrermos o risco de tirar da nossa lei a pedofilia como crime e as nossas crianças estarem correndo o risco de estar nas mãos desses que nós ainda entendemos que são criminosos, eles agirem com liberdade. Então vejam só como nós temos que tomar cuidado com este assunto e pensar então sobre isso, né? Mas quando eu falo sobre igreja e falo sobre estas pessoas então que agem dessas formas, né, querendo alterar essas leis, alterar, portanto, esta maneira de ver a própria sexualidade, nós vemos então que a igreja precisa pensar sobre a própria homofobia. Homofobia nada mais é do que o preconceito para com aquele que pratica a homossexualidade. A igreja é a favor ao ódio com qualquer tipo de pessoa? Não, em nenhuma esfera, né? Nós somos acusados pela sociedade ou por esses movimentos de nós sermos preconceituosos, de nós não aceitarmos essas pessoas, por nós defendermos os princípios da palavra, né? Mas nós não somos a favor da homofobia, porque nós precisamos então entender o que a palavra diz sobre isso, para nós podermos entender como nós então devemos nos posicionar, né? A palavra do Senhor, então, ela nos lembra em alguns textos, como Romanos capítulo 1, dos versículos 24 ao 27, onde o apóstolo Paulo está dizendo sobre uma condição a qual Deus entrega às pessoas que é desfavorável a Deus. Ele as entrega porque elas deixaram de reconhecer a verdade do Senhor. Romanos capítulo 1, vou ler o texto, diz então o seguinte: por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. O que é que Deus faz? Que imundícias são essas que o apóstolo Paulo, então, ele está se referindo aqui? É o que ele diz no versículo de números 26 e 27. Por causa disso, né, por causa deles não aceitarem a verdade de Deus, não reconhecerem o Senhor, os entregou Deus a paixões infames, porque até mulheres mudaram seu modo natural de relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamando mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do erro. Então, a palavra traz algo muito claro aqui. Está falando, portanto, que isto são paixões infames, imundícia, ou seja, ele está trazendo que isso é pecado diante de Deus. Estão vivendo nesta vida aqueles que não reconhecem o cuidado e a verdade do Senhor. Ainda assim, Gênesis 19, versículos 4 e 5, falam para nós sobre o período de Sodoma e Gomorra, se os irmãos se lembram bem. O texto então vem dizer o seguinte: mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, assim como os moços, como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló, e lhe disseram: onde são os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora, a nós, para que abusemos deles. Então vemos que os homens da cidade de Sodoma, como também de Gomorra, eles estavam inclinados à prática da homossexualidade, da imoralidade sexual em diversas áreas, mas neste texto fala sobre a prática homossexual. Eles estavam querendo que Ló trouxesse aqueles dois homens, que na verdade eram anjos que ele estava ali naquele instante hospedando,
para que eles pudessem abusar desses homens. A mesma referência vocês encontram também na carta de Judas, no capítulo 1, onde fala que os homens de Sodoma e Gomorra cometiam prostituição contra o Senhor, e por isso nós vemos que Deus então destrói Sodoma e Gomorra pela imoralidade que estava se agravando ao ponto disso subir aos céus e provocar então a ira de Deus. É pecado. Qualquer imoralidade sexual, inclusive a prática do homossexualismo, que se poderia abrir para outras, é pecado. Levítico capítulo 20, versículo de número 13, também vem trazer esta referência para nós, não vem falar só sobre isso, mas fala sobre as práticas sexuais que são crime, que são desagradáveis ao Senhor. Entre elas, versículo de número 13 diz: se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Serão mortos e o seu sangue cairá sobre eles. Então nós vemos aqui algo diante da lei, que é pecado, como tantos outros aqui que o texto do capítulo de número 20 vem trazer para nós. Claro que você observa que no Novo Testamento, pela graça em Cristo Jesus, a forma de tratar os pecados, ela não é mais debaixo da lei, que era ou você obedece, ou você é morto, ou você obedece, ou você e sua família serão condenados. Mas apesar disso, nós vemos que a prática do homossexualismo ou de qualquer distorção quanto à sexualidade é contrária à vontade de Deus. Isso todos nós sabemos, né? Isso a palavra de Deus nos traz de forma muito clara, mas eu acho que nós podemos ir um pouco além com relação a isso. Porque nós vemos então que são aqueles que são adeptos desta prática, que vão então incitar o povo, os candidatos e todo este movimento, para que a ideologia de gênero ela ganhe espaço. Mais uma questão aqui é importante nós pensarmos. A homossexualidade, ela é uma escolha? O que os irmãos acham? Aqueles que vivem na prática da homossexualidade, vivem assim porque eles escolheram? Nós vamos pensar nisso. Talvez vocês lembrem de alguns exemplos até de cantores, atores, que viveram a vida inteira em relacionamentos heterossexuais e em um determinado momento falaram que não dava mais com o sexo oposto e a partir daquele momento passaram a ter relacionamentos homossexuais, mulher viver com mulher e homem com homem. Vários cantores fizeram isso, vários atores demonstraram isso. Então, a prática da homossexualidade pode ser uma escolha? Pode ser uma escolha. Essas pessoas mostram para nós exatamente isso. Viveram a vida inteira, demonstravam que tinham satisfação e prazer com o sexo oposto e viviam ali da forma natural, de repente acharam que não dava mais. Mas será que existem casos de pessoas que já nascem assim? Por que nós precisamos pensar sobre isso? Porque se nós definirmos aqui que a prática da homossexualidade ela sempre vai ser uma escolha do indivíduo, nós vamos estar a favor da ideia que aquela filósofa trouxe, de que a sexualidade e que o gênero são definidos pela cultura, são definidos pela pessoa. Então nós precisamos pensar, então, se a homossexualidade não é uma escolha, onde é que surge o desejo daquele que pratica a homossexualidade? Daquele que vive, então, nesta vida? Daquele que luta com isso? Nós precisamos pensar, como igreja, que a palavra do Senhor ela traz para nós algo muito claro em Gênesis. Deus criou o homem e a mulher. Só que nós estamos falando ali de Gênesis capítulo 1, capítulo 2, quando você começa o capítulo 2, a criação da mulher a partir da costela de Adão. Este é o padrão de Deus. Mas quando você pega, por exemplo, o resto da Bíblia inteira, você pega pessoas que viveram a vontade de Deus em todas as áreas? Não. Por quê? Por causa do capítulo 3 de Gênesis. Você pega Gênesis 1, Deus criou homem e mulher. Mas Gênesis 3 nós temos a queda.
Então, a partir da queda, nós temos diversos exemplos de pessoas pecando, de pessoas desobedecendo a Deus, inclusive Sodoma e Gomorra, que acabamos de fazer a leitura, de pessoas há quanto tempo antes já tinham práticas homossexuais, desagradáveis a Deus, mas de práticas que já existem desde que Gênesis 3 aconteceu. Então, se nós formos pensar que nem todos os casos daqueles que praticam a homossexualidade fazem isso por escolha, ele surge onde? Ele surge no desejo pecaminoso. Da mesma forma como muitas pessoas, elas têm um impulso para mentir, um impulso para roubar, um impulso com relação à sexualidade para trair, porque ele não sabe lidar com isso, muitas pessoas vão nascer com um impulso para um desejo homossexual. Por isso, a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo vem trazer para nós, 1 Coríntios 7, que algumas pessoas vão ter que optar pelo celibato, porque talvez aquele desejo sexual acompanhe essa pessoa para o resto da vida dela. E se ela se relacionasse com alguém do outro sexo, do sexo oposto, ela não teria o prazer, ela não conseguiria viver com aquela pessoa de maneira feliz. Então, por isso, muitas pessoas, inclusive aquelas que nasceram com o desejo inclinado para o homossexualismo, homossexualidade, elas vão precisar optar por isso. Mas então, quando nós olhamos dessa forma, nós começamos a ver que sim, existem muitos que estão aí vivendo dessa forma, desobedientes a Deus, como Paulo diz, em Romanos capítulo 1. Mas quando você pensa que algumas pessoas, então, elas fazem isso não por opção, mas porque elas nasceram com esta inclinação, nós precisamos aprender então a lidar com o pecador e aí com o pecado delas. Com o pecado nós já definimos aqui. A palavra nos mostra. A prática da homossexualidade é pecado diante de Deus. Mas o que é que nós temos que fazer com aquele que faz isso? Que aí é um ponto que nós como igreja precisamos também pensar, Quando você pega Mateus capítulo 5, versículos 43 ao 48, o Senhor Jesus nos fala sobre amor. Amor ao próximo, inclusive aqueles que são nossos inimigos. Então, se você for pensar em alguém que é praticante da homossexualidade, e se você o considerar inimigo pela postura dele, o que é que nós como igreja deveríamos fazer com ele? Amar, apesar do pecado dele, Quando você pega João capítulo 4, você vê o Senhor Jesus agindo com misericórdia com pessoas que são pecadoras. Esse texto é o texto da mulher samaritana, onde mostra para nós uma mulher que não agradava a Deus e que nos versículos 10 a 13, ela está num diálogo com Jesus, onde Jesus pede água para ela. E ela diz, olha, se você mesmo se tivesse a melhor forma de tirar água, você não tiraria esta água que você está dizendo que está me prometendo. E Jesus, nesse diálogo, ele oferece para ela a água da vida eterna. Onde no versículo 26, que eu trouxe aqui, então o Senhor Jesus revela para ela, dizendo que ele era aquele que poderia conceder a ela esta vida. Interessante de ver a postura de Jesus, porque ele agiu com misericórdia, vivendo o próprio amor que ele ensinou que nós deveríamos viver. Porque os samaritanos eram inimigos dos judeus. E ele não se comportou como um inimigo, ele se comportou como alguém que é capaz de amar até mesmo aqueles que não concordavam com a sua verdade. Então, como nós falamos, a igreja não é a favor de qualquer atitude de ódio contra outra pessoa, independente de quem ela seja, independente do que ela tenha decidido na sua vida, independente se ela está lutando a favor ou não do Evangelho. A atitude de ódio não cabe ao cristão, mas sim de amor e de misericórdia, como o Senhor Jesus então nos ensinou. Então, irmãos, nós precisamos pensar, como é que um cristão deve se posicionar com relação àqueles que defendem a ideologia de gênero? Com amor, com misericórdia. Nós não precisamos então levantar uma bandeira para dizer, não, nós somos cristãos e aqueles que não são precisam ir para o inferno. Não é isso que Jesus nos ensina.
Apesar dessas pessoas defenderem algo que pela palavra nós já vimos que não é agradável a Deus, porque o Senhor nos mostra então que o sexo é definido, homem e mulher, já no início da concepção, como nós vemos biologicamente também. Apesar disso, aqueles que defendem isso não devem ser tratados com repúdio ou com ódio. Devem ser cuidados, devem ser então aceitos como pessoas que precisam da misericórdia de Deus como todos nós. Da mesma forma, precisamos pensar como é que nós devemos nos posicionar com aqueles que praticam a homossexualidade. Porque a igreja, em muitos momentos, ela é radical ao ponto de dizer: a homossexualidade é pecado. Sim, é pecado. Mas o que é que nós fazemos com essas pessoas que estão vivendo nesta vida? E aí nós temos que entender, a nossa posição para com aqueles que praticam isso deve ser de amor e de misericórdia. Então nós não podemos nos voltar contra as pessoas. Nós temos que nos posicionar contra movimentos, contra ideologias, mas contra as pessoas. Jesus nos ensina que nós devemos ter amor e misericórdia, para que elas tenham espaço dentro da igreja para ouvir sobre o Evangelho, para que elas tenham espaço nos nossos diálogos para entender que através da cruz de Cristo existe salvação para elas. Que não é o desejo delas ou a ideologia delas que define elas, mas que é o Criador quem define quem elas são e para que elas foram feitas. Portanto, nós devemos nos voltar e olhar para essas pessoas e lembrar que, como nós, assim como Paulo disse em Romanos capítulo 12, nós temos que oferecer o nosso corpo de maneira agradável a Deus, de maneira que o Senhor venha a ser glorificado. Mas nós não podemos esquecer que nós só podemos fazer isso por causa das misericórdias de Deus que já nos alcançaram. Aqueles que não vivem com o Senhor, eles não são capazes de viver em obediência. Então, aqueles que defendem a ideologia de gênero, que praticam a homossexualidade, eles talvez ainda não conheçam a Cristo. Então, nós precisamos, como igreja, nos posicionar para então evangelizar essas pessoas, ensinar elas sobre o verdadeiro evangelho, sobre salvação em Cristo, para que elas possam então entender que os seus desejos nem sempre vão levá-los a cometer algo que é agradável a Deus. Reconhecer que alguns são pecaminosos e que eles precisam lutar contra esses desejos. Nós precisamos estar então em uma postura de amor com essas pessoas, porque estes bancos poderiam estar preenchidos com pessoas que um dia foram praticantes do homossexualismo, que foram defensoras da ideologia de gênero. Mas por que é que geralmente elas não vêm para nossas igrejas tradicionais, conservadoras? Porque nós somos radicais muitas vezes ao defender que isto é pecado, mas não mostramos a ela a misericórdia de Deus para que elas possam se aproximar do Senhor. Que Deus nos abençoe para nós estarmos cada vez mais prontos, não só para defender a verdade, mas para receber essas pessoas. Saber dialogar com elas para que elas possam entender que em Cristo Jesus existe misericórdia para todos, apesar do pecado que elas cometem contra o Senhor. Alguém quer comentar? Fala, Juliano. Aham. Era uma coisa que Uhum. Aham.
Uhum. Sim. Aham. Sim. Na verdade, eu acho que uma parte da culpa, se nós podemos dizer assim, é da igreja, porque esse tipo de posicionamento seria do mundo, vamos dizer assim, antes, né? Hoje em dia não, hoje em dia tratariam de forma diferente. Mas a igreja, de uma maneira geral, sempre tratou de uma forma radical, ao ponto de dizer assim, não, isso nunca pode acontecer aqui dentro, né? Como se o pecado nunca fosse entrar dentro da igreja, né? E o que nós precisamos fazer é mudar essa chave mesmo. Porque quantos podem vir à igreja com esse tipo de postura, né? Que nós precisamos aprender a lidar com eles. Respeitar a pessoa e ensiná-los a brigar contra o pecado, como qualquer outra pessoa. Imagine se a situação tivesse sido diferente. Se a igreja tivesse espaço para falar primeiro sobre sexualidade, conforme a palavra, e depois para ensinar, acompanhando essas crianças, jovens, adolescentes, para que eles pudessem entender e dialogar, ter espaço aberto para dialogar, né? Então isso faz muita falta dentro da igreja, né? Por isso que eu falo, a gente precisa aprender a se posicionar, porque eu tenho quase certeza de que se entrar alguém na igreja que se veste, né, de um homem que se veste como mulher, porque ele optou por ser transexual, a igreja vai se comportar como se ele fosse um criminoso. Porque as pessoas vão estranhar aquela pessoa aqui, ao invés de recebê-lo. Então veja que a postura que tem que mudar é nossa, né? Por que eles estão ganhando espaço e atacando a igreja? Porque a maior parte do tempo a igreja sempre é preconceituosa mesmo. A gente fala de homofobia, que a gente sabe que não deveria existir, mas existe, né? Infelizmente existe, né? E a gente precisa tomar cuidado com isso. Sim? Uhum. Isso. Isso. Na verdade, estão aproveitando, né? Isso, exatamente. Quando a gente deveria se levantar para se posicionar, né? Uhum. Sim. Sim. E a questão é exatamente essa. Isso. Na verdade, a gente pega. Existem os idealizadores de um movimento. Existem as pessoas que são levadas pelo discurso deles, né? Porque eu acredito, seu anjo, que a igreja nem sempre demonstra tanto amor assim, né? Ela muitas vezes ela é mesmo preconceituosa, né? Se a igreja conseguisse nessa hora que está sendo atacada mostrar o amor, pronto, daí cairia por terra todo o discurso deles, né? Uhum. Eles não querem, né? Isso, mas é porque a intenção já não é nem conversar mesmo, né? Eles querem defender aquilo, né? Para que eles possam viver. Sim. O que nós precisamos é nos levantar. Isso. É, como se ela fosse a culpada, né? Na verdade, a gente sabe que esse tempo ia chegar, né?
Nós vamos ser acusados, perseguidos, e a nossa postura não pode mudar nunca. Tem que ser sempre de amor, de misericórdia, para mostrar, apesar disso, que nós estamos aqui para falar do Evangelho. Não tem maturidade, né, para lidar com isso. E ela vai ser levada a se deixarem, né? E essa é a nossa maior preocupação, né? Sim. É como eu tenho mencionado aqui, né? Quando a gente tem o poder de escolha, nós temos aí uma força muito grande, né? Seria a hora da gente poder defender aquilo que nós acreditamos, né? Isso. Mas eu creio que é muita oração, viu, seu anjo? Muita oração pela igreja e pelo momento, e ser firme. Exato. Sim. E continuar pregando o Evangelho, né? Ensinando as pessoas, amando, abrindo as portas da igreja para que eles venham, porque... Sim. Isso, qualquer situação. Mesmo assim, estamos sendo atacados. Né? Bom, mas então que Deus nos abençoe para nós podermos entender o nosso posicionamento com relação a este tema e com relação a quem os defende, né, quem os pratica, e que o Senhor nos abençoe e nos use sempre para que o Evangelho possa ser propagado onde nós estivermos.